Fala pessoal! Olha, o vídeo de hoje é histórico. Em uma entrevista na Alemanha, uma jornalista da revista Veja tentou jogar aquela casca de banana clássica para o presidente Lula escorregar, falando em turbulência e tentando encurralar o Brasil em polêmicas internacionais. Mas o tiro saiu pela culatra. Ela acabou passando uma vergonha monumental porque o Lula não só desviou, como deu uma verdadeira aula de soberania e diplomacia. Se você quer ver como se defende um país com altivez, fica aí que a gente vai analisar essa lapidada agora. Presidente Lula, meu nome é Cíntia Rodrigues, eu sou correspondente internacional das revistas Veja e Veja Negócios. Sou baseada em Roma, estou acompanhando a sua visita presidencial aqui na Alemanha. O senhor foi bastante enfático em relação ao Conselho de Segurança da ONU. Diante dessa paralisia, o senhor chegou a dizer ontem, o senhor fez essa pergunta, para que serve o Conselho de Segurança da ONU? O senhor abordou esse tema agora e eu gostaria de saber, na iminência de um ataque do presidente Donald Trump dos Estados Unidos a Cuba, qual seria o posicionamento do governo brasileiro? Aproveitando, o senhor, assim que encerrar essa visita, vai voltar ao Brasil, enfrenta um período de turbulência às vésperas da campanha presidencial. Como é que o senhor está voltando para o Brasil depois dessa viagem? Obrigada. Danke. Primeiro, não estou à véspera da eleição presidencial. Ainda temos quase 9 meses para a eleição. A segunda, não tem turbulência nenhuma. Ou seja, eu encaro a eleição com a coisa mais democrática, mais tranquila possível. Eu sou o cidadão que mais disputei eleição na história do Brasil. Portanto, a eleição, para mim, não tem turbulência. O que eu queria dizer para você é o seguinte: eu serei contra a invasão de Cuba, como eu fui contra da Venezuela, como eu fui contra da Ucrânia, como eu fui contra de Gaza, como eu sou contra do Irã. Eu sou contra a falta de respeito à integridade territorial das nações. Eu sou contra qualquer país do mundo se meter a ter ingerência política de como a sociedade de um país deve se organizar ou não. Cadê a autodeterminação dos povos? Cadê o respeito aos direitos humanos? Cadê o respeito à Carta da ONU? É isso. Eu quero que os Estados Unidos sejam do jeito que eles querem ser. Eu quero que a Alemanha se organize do jeito que a Alemanha quiser se organizar. Eu quero que o Brasil se organize do jeito que a sociedade brasileira quiser organizar. Ninguém pode se meter na nossa organização. Ninguém. E é importante saber que Cuba é vítima de um bloqueio de 70 anos, ou seja, que é uma vergonha mundial, sabe? Uma vergonha mundial. Um país não teve a chance depois da Revolução de conseguir decidir o seu destino com a potência fazendo um bloqueio ideológico, sabe, contra Cuba. Então eu sou contra, sabe, qualquer bloqueio. Sou contra qualquer intervenção de qualquer país. Sou contra em Cuba, sou contra na Alemanha, contra no Brasil, contra em qualquer lugar. Afinal de contas, se a gente continuar a acreditar que deve prevalecer a lei do mais forte, isso já aconteceu em outras vezes no mundo e não deu certo. Então, muita conversa, muita diplomacia, muita democracia é o que nós queremos para resolver os conflitos do mundo e não armas. O presidente Lula, ontem, o senhor falou duramente sobre a guerra do Irã, dizendo que essa guerra é uma loucura. Quais são as opções, possibilidades que o senhor vê de exercer mais pressão sobre Trump para terminar com essa guerra? E o senhor talvez tenha um receio que isso possa acontecer com Cuba, ou que tem alguma implicação com Cuba? Olha, as opções que nós temos somos muitas, mas a mais eficaz de todas é parar com essa guerra. Essa é a mais eficaz, até porque não tem explicação sobre essa guerra. Eu vou só contar uma história para você. Em 2010, havia essa mesma preocupação. E vocês, alemães, acompanharam isso bem. A primeira-ministra Angela Merkel tinha uma preocupação muito grave com o Irã produzindo, enriquecendo urânio para fazer bomba atômica. A França tinha essa preocupação, a Inglaterra tinha essa preocupação, os Estados Unidos tinham essa preocupação. Eu fiz um desafio ao Ahmadinejad e eu fui a Teherã, junto com o presidente da Turquia, propor para eles que nós defendíamos o fato do Irã enriquecer urânio para fins pacíficos, para utilizar na questão da saúde como o Brasil utiliza. Porque no Brasil está na nossa Constituição a proibição de produção de armas nucleares. Eu fui ao Irã, levei uma proposta de acordo.
O Irã aceitou fazer o acordo. Eu tive 2 horas com o Khamenei, eu tive 2 horas com o presidente do parlamento e eu tive mais de 2 horas com o Ahmadinejad. Aliás, foi num jantar que eu convenci o Ahmadinejad da necessidade dele tranquilizar o mundo, assinando um contrato que ele não ia enriquecer o urânio para fins de bomba atômica. Fizemos esse acordo e uma parte do urânio enriquecido iria ficar na Turquia. Olha o que aconteceu depois que nós fizemos o acordo. Tanto os companheiros da União Europeia quanto os Estados Unidos aumentaram o bloqueio ao Irã. Então, e é engraçado, primeiro-ministro, que a proposta de acordo com a Ahmadinejad assinou era uma proposta de acordo que o Obama tinha me mandado, escrita de próprio punho. Se o Ahmadinejad assinar esse acordo, nós concordamos. Pois nós convencemos o Ahmadinejad a assinar a proposta, sem saber que era do Obama. E quando ele assina, eu pensei que o Trump ia me indicar para o Prêmio Nobel da Paz. Não era o Trump, era o Obama. Eles aumentaram o bloqueio, sabe, ao Irã. Agora veja, isso é de 2010, de que o Irã está preparando uma bomba atômica. Eu não acredito. Como eu não acreditei quando o Bush invadiu o Iraque, sabe, de que o Saddam Hussein tinha armas nucleares. De vez em quando as pessoas constroem um mito falso para justificar uma posição que é irreconhecível e é irresponsável. Então o mundo não estava precisando disso. O mundo não está precisando disso. O mundo está precisando mais diálogo, mais conversa, mais multilateralismo, mais sensatez, mais emprego, mais educação, mais comida. É disso que o mundo precisa. Então não existe essa justificativa de o mundo gastar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares com guerras e armas quando você tem 630 milhões de pessoas passando fome no mundo, quando você tem milhões de flagelados percorrendo fronteiras dos países à procura de sobrevida, quando você tem milhões de pessoas que não têm água potável para beber, quando você tem milhões de pessoas que não têm escola para estudar. Gente, presta atenção na petulância da pergunta. A correspondente da Veja chega com aquele discurso pronto de crise, falando em turbulência às vésperas da eleição. É a velha tática de tentar diminuir a importância da viagem internacional do presidente, focando num caos doméstico que só existe na manchete deles. Mas o Lula, com a calma de quem já viveu 1000 vidas políticas, cortou logo de cara. Não tem turbulência nenhuma. Ele lembrou que eleição é democracia, não é briga de rua. Enquanto a mídia tenta vender medo, o Lula vende estabilidade. Aí ela tenta apertar o pé sobre Cuba e Donald Trump. E é aqui que o Lula brilha. Ele não pipocou, ele foi direto. O Brasil é contra qualquer invasão, seja em Cuba, na Ucrânia, na Venezuela ou em Gaza. Isso, meus amigos, é ter uma política externa altiva e ativa. Ele questionou onde está a autodeterminação dos povos e a tal Carta da ONU, que as potências só usam quando convém. O ponto alto foi quando ele classificou o bloqueio a Cuba como uma vergonha mundial. E é mesmo. É um bloqueio ideológico que pune um povo há 70 anos só porque eles não quiseram ser o quintal dos Estados Unidos. O Lula deu uma aula. O Brasil respeita a organização de cada país e exige ser respeitado também. Para fechar, ele trouxe um bastidor que a grande mídia adora esconder. Ele contou como, lá em 2010, ele e o governo da Turquia conseguiram um acordo de paz com o Irã, um acordo que o próprio Obama tinha pedido. E quando o acordo saiu, os Estados Unidos e a Europa ignoraram e aumentaram as sanções. Por quê? Porque a guerra é um negócio lucrativo para eles. O Lula foi certeiro. Criam-se mitos de armas de destruição em massa para justificar invasões irresponsáveis, como foi no Iraque. Enquanto o mundo gasta quase 3 trilhões de dólares em armas, temos milhões de pessoas passando fome. A opinião do Lula é a que a gente precisa ouvir. O mundo não precisa de bomba, precisa de comida, emprego e educação.